Olá pessoal, hoje veremos aqui uma técnica de redação básica para o concurseiro. Então eu vou ler aqui um trechinho, é uma redação tema que foi utilizado na prova do Enem do dia 3 de novembro de 2019, democratização do acesso ao cinema. Então tem 4 parágrafos. O ato de ir ao cinema é uma busca por lazer, diversão e cultura, é o que afirma Lisandro Nogueira, comentarista e crítico de cinema. Porém, frequentar cinema é um privilégio para poucos, em virtude do alto custo dos ingressos e um reduzido número de salas de exibição em funcionamento. Então, no primeiro parágrafo foi usado um argumento de autoridade. Lisandro Nogueira é um professor de cinema da UFG. Aqui foi apresentado 2 problemas, o alto custo dos ingressos e o número de salas. Então, quando a banca em um concurso coloca um tema, poderia ser um concurso do centro de seleção, para pedagogo, para a área das licenciaturas, enfim, qualquer área pedagógica, é colocado um tema, e quando a banca coloca esse tema, ela quer que o candidato problematize sobre o tema. Então aqui foi problematizado 2 problemas, o alto custo e o reduzido número de salas, e foi usado o argumento de autoridade. Segundo parágrafo. É inquestionável que a pouca quantidade de salas de cinema em funcionamento não permite a concorrência e queda nos preços dos ingressos. Consequentemente, isso dificulta o acesso das pessoas a esse tipo de cultura, diversão e lazer. Então, notem que no segundo parágrafo foi trabalhado o primeiro problema, que é o custo dos ingressos, que é alto. Então, a queda nos preços, e o reduzido número de salas está aqui, foi trabalhado, já foi discorrido no segundo parágrafo. Então, no terceiro parágrafo, vem aqui dados estatísticos. Então, estudos, Datafolha 2019, eu poderia citar qualquer outro instituto, IBGE, ou mesmo do texto, da coletânea de textos. Na coletânea fala que 17% frequentam. Então aqui apontam que de cada 100 pessoas, apenas 17 frequentam o cinema. Então, 17%. As demais frequentariam se houvesse disponibilidade de salas com preços acessíveis. Isso evidencia que a população gostaria de assistir filmes no cinema. Então, tá aí o terceiro parágrafo. E, finalizando, 4º parágrafo. Portanto, é necessário que o governo federal crie uma legislação que reduza a carga tributária para o ramo de cinema, pois isso vai reduzir os custos dos ingressos e viabilizar a abertura de novas salas. Além do mais, o governo deve iniciar imediatamente o financiamento de projetos e ações culturais, incentivando a população a frequentar as salas de cinema. Então, aqui, na conclusão, portanto, quem vai resolver o problema? O governo federal. Como? Reduzindo a carga tributária. Quando? Imediatamente com financiamento de projetos e ações que incentivam a população a frequentar o cinema. Então, é uma redação pequena, básica. É importante notar que aqui ainda sobrou mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. Então, a redação, necessariamente, ela não tem que ter 30 linhas. Às vezes o candidato passa muito tempo enchendo linguiça, colocando muita coisa desnecessária para completar esse espaço. Então, o mínimo seria ali 15 linhas, Então, passou de 15, 16 já está de bom tamanho. O que é importante? Você tem em mente uma redação de 4 parágrafos? Pode ser 5, 6, quem consegue, quem já é bom, já domina a norma culta, perfeito. Mas é importante ter em mente, então, primeiro parágrafo, argumento de autoridade, 2 problemas. Segundo parágrafo, discutir os 2 problemas. Terceiro parágrafo, apontar dados estatísticos sobre o que você vai falar. 4º parágrafo, dizer quem, como e quando o problema será resolvido. Então esse é um modelo de redação básico. Vamos ver aqui uma estrutura, um projeto. Então temos aqui um projeto, primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro parágrafo e 4º parágrafo. Então notem que ainda sobrou muito espaço.
eu posso, evidentemente, depois que eu escrever, continuar a preencher esses espaços. Mas o que é mais importante? Eu ter em mente como vai ser a minha estrutura. Aí aqui, por exemplo, primeiro parágrafo, eu vou começar falando sobre alguma coisa, seja o tema que for. O tema é racismo. Então, argumento de autoridade, eu vou citar quem? Eu posso citar Gilberto Freire, Casagrande Senzala, Bernardo Guimarães, a Escrava Isaura. Eu posso citar algum autor, algum filme, algum programa, alguma coisa relacionada a, enfim, a essa questão mesmo do racismo para iniciar o meu texto. E aí eu vou colocar o problema 1 e o problema 2. Geralmente o problema 1 causa o problema 2, ou o problema 2 é consequência do problema 1, tanto faz. Então, seja qual for o tema, por exemplo, sobre tecnologia, eu já posso começar argumento de autoridade, desde a Revolução Industrial, né, ou alguma mudança estrutural, alguma coisa relacionada ao Brasil, desde a colonização do Brasil, quando Pedro Álvares Cabral aqui chegou, problema 1 já acontecia, causava o problema 2, ou acontecia os dois ao mesmo tempo. No segundo parágrafo, eu vou discorrer problema 1, eu vou falar sobre ele, e vou falar sobre o problema 2, os males que esses problemas causam. Depois, dados estatísticos eu posso pegar do texto. Às vezes o texto me fala que 10% da população já presenciou atos de racismo, ou 20%, ou 30%. Então eu coloco lá 10 em cada 100 brasileiros, ou 30 em cada 100 pessoas. Então, e aí, para quê? Para fundamentar o que eu estou dizendo sobre o problema. O problema existe e está aqui os dados estatísticos. E aí é importante eu saber, acompanhar jornal, enfim, noticiário, saber informações sobre economia, política, atualidade, saúde, educação, lazer, entretenimento. Então, às vezes tem assuntos que são chatos, que são enjoativos, cansativos, mas é importante acompanharmos. E aí no quarto parágrafo eu tenho que dizer quem vai resolver o problema, como o problema será resolvido e quando. Então, a gente sabe que o candidato não vai fazer nada, muito pouco vai mudar, porém as regras do certame pede e exige isso. Então vamos ver mais um pouquinho a redação com essa estrutura que foi feita, e lembrando que se você fez esses 4 parágrafos, a redação está pronta. Depois, na hora de passar limpo, você pode incrementar algumas palavras, alguns sinônimos e dar uma melhorada nela. Vejamos novamente para finalizar. Então, vamos ler a estrutura do projeto: democratização do acesso ao cinema. O ato de ir ao cinema é uma busca por lazer, diversão e cultura. É o que afirma Lisandro Nogueira, comentarista e crítico de cinema. Porém, frequentar o cinema é um privilégio para poucos, em virtude do alto custo dos ingressos e o reduzido número de salas de exibição em funcionamento. É inquestionável que a pouca quantidade de salas de cinema em funcionamento não permite concorrência e queda nos preços dos ingressos. Consequentemente, isso dificulta o acesso das pessoas a esse tipo de cultura, diversão e lazer. Estudos Datafolha 2019 apontam que de cada 100 pessoas, apenas 17 frequentam o cinema. As demais frequentariam se houvesse disponibilidade de sala com preços acessíveis. Isso evidencia que a população gostaria de assistir filmes no cinema. Portanto, é necessário que o governo federal crie uma legislação que reduza a carga tributária para o ramo de cinema, pois isso vai reduzir os custos dos ingressos e viabilizar a abertura de novas salas. Além do mais, o governo deve iniciar imediatamente o financiamento de projetos e ações culturais, incentivando a população a frequentar as salas de cinema. Então, terminou, tá aí uma redação simples, básica, pode até ter alguns erros de concordância, de redundância, porém não são erros graves.
qualquer pessoa que escreve pode errar, é perfeitamente compreensível, até porque quem não é do ramo da linguística, do ramo de letras, está passível de errar mais. Porém, o que não pode ter são erros grosseiros, fugir do tema, colocar palavras sujas, chulas, palavras de baixo calão. Então, isso aí, né, faria com que o candidato até tirasse uma nota baixa e, em alguns casos, zerasse a redação. Então, pessoal, fica aí a dica. Cabe novos aprofundamentos, novas técnicas de como se fazer redação, de como se escrever bem, de como fazer cada parágrafo, cada frase, a estrutura do texto. Então, aqui foi apenas um pontapé inicial. Quem quiser depois se aprofundar, fica à vontade. Por hoje é só, pessoal. Obrigado a todos.